Não é nada agradável quando recebemos a visita inesperada de alguns animais, como baratas, por exemplo, não é mesmo? Agora imagina você encontrar no meio da sua casa um escorpião amarelo, uma das espécies mais perigosas. Pois é, essa é a realidade de alguns moradores de Taubaté. E para tentar conscientizar a população sobre a importância da limpeza das casas e principalmente dos quintais, a Prefeitura de Taubaté realiza palestras nas escolas da cidade, tentando transmitir o recado através das crianças. São mais de 1.500 espécies em todo o mundo, desse inimigo pequenininho e perigoso, os escorpiões. Aqui na nossa região existem duas, mas o mais perigoso é o escorpião amarelo. Esses bichos se alimentam principalmente de moscas, grilos e baratas. Para encontrar os alimentos, eles costumam se alojar em terrenos baldios e em locais onde há mato, lixo e entulhos. A ferroada causa uma dor muito forte e é mais prejudicial às crianças e os idosos. O sintoma principal, dor intensa. Muitas vezes a pessoa não percebe que foi picada, porque às vezes ela é picada durante o sono, mas ela acorda ali já naquele primeiro momento, com muita dor no local, uma dor assim, muito intensa, e a necessidade de procurar o serviço médico, não tem como ficar em casa com isso aí, porque pode haver agravamento. Os casos mais graves são aqueles relacionados a crianças e a idosos. As crianças por conta do baixo peso e aos idosos, porque normalmente existe o risco de agravamento do quadro por conta dos outros problemas que eventualmente o idoso tem, a pressão alta, o diabetes, todos os problemas que as pessoas de mais idade sempre têm. Então é muito importante, foi picado, procure imediatamente o pronto-socorro municipal, para que seja feita a aplicação do soro antiescorpiônico e todo o monitoramento necessário. Em Taubaté, os moradores sofrem de infestação de escorpiões em alguns bairros. No ano passado, a Prefeitura registrou mais de 400 reclamações e 160 pessoas foram picadas na cidade. Uma criança de 1 ano morreu por causa da ferroada. Por isso, agentes do controle de animais sinantrópicos de Taubaté estão realizando palestra em algumas escolas do município sobre os cuidados para evitar acidentes com os escorpiões. A vantagem e a grande finalidade das ações nas escolas é mudar a questão de pensamento, estimular o jovem, a criança, que cresça sabendo da importância de fazer o combate correto ao escorpião, fazer o controle correto daquele ambiente doméstico, para que ele não tenha aí, dentro da sua casa condições favoráveis para o aparecimento de escorpião. Outro objetivo dessas ações nas escolas é fazer dos alunos agentes modificadores desse cenário de infestação de escorpiões, transmitindo para os pais tudo o que aprendem nas palestras. A Beatriz se comprometeu em passar a mensagem. Para os meus pais, para os vizinhos, para todo mundo que mora perto da minha casa. Durante a palestra, o Rodolfo lembrou da casa do avô, onde tem muito entulho e sempre aparecem escorpiões. Mas ele já sabe muito bem o que precisa ser feito. Tirar entulho e as coisas, e arrumar os quartos e tirar a cama perto da parede. Os cuidados dentro de casa para evitar os escorpiões, como limpar os entulhos, por exemplo, servem também para combater um outro animal pequenininho, mas que também traz grandes danos para a saúde, o mosquito Aedes aegypti. Em 2016, foram apontados mais de 3.000 casos de dengue em Taubaté, só no período entre janeiro e maio. Mas neste ano, o número de ocorrências diminuiu bem. Neste mesmo intervalo de tempo, foram registrados 50 casos. A partir do momento que você faz a limpeza, você começa a adotar aquelas medidas de saneamento do seu ambiente doméstico, vem tudo a reboque, Você tem a questão do Aedes aegypti, você tem a questão dos roedores, a questão dos pombos. Então você começa a interferir no seu meio ambiente doméstico, você começa a ter uma série de benefícios com relação a todos esses possíveis problemas que você pode vir a ter para frente. O assunto agora é segurança. O corpo de um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado no Rio Paraíba, em Cachoeira Paulista. Os moradores viram o corpo boiando e acionaram os bombeiros. O homem estava sem documento de identificação e não havia sinal de violência no corpo.
A Polícia Civil irá investigar o caso e tentar localizar a família da vítima. Um suspeito de tráfico de drogas foi detido por policiais militares por volta das 2 da tarde desta terça-feira no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. Os policiais encontraram R$15 em dinheiro, 16 porções de maconha, 31 pinos de cocaína e 14 pedras de crack. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade aos 30 policiais civis de São José dos Campos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais estão presos desde 29 de novembro de 2017. Já eu volto com outras informações aqui da nossa região. Acompanhe agora a primeira parte da entrevista de hoje. Dizem que o ano só começa depois do Carnaval, então estamos aí. Só que vai vir logo aí a Semana Santa, depois vem Copa do Mundo na Rússia, vem eleição, vai ser realmente um ano diferente e com uma cota de prejuízo grande para o comércio, penso eu. Vamos desempatar essa história e ver se é verdade. Estamos recebendo aqui o José Saldi, que é presidente da ACIT, né, Associação Comercial e Industrial de Taubaté. Satisfação em tê-lo conosco. A satisfação é toda nossa, voltar a casa, isso é importante. Ô Saldi, esse negócio de feriado, tem hora que o pessoal pensa, bom, é bom, porque vem gente de fora, movimenta mais o comércio, mas no feriado, para poder trabalhar, tem que pagar uma cota, tem que pagar hora extra aos funcionários. Como é que fica isso? Empata, desempata? Sai um saldo positivo para o comerciante? A hora extra não é tanto para a gente. Eu acho que se tivesse fomentado mesmo, né, a economia no país, a gente não teria tanto problema com pagar a hora extra. O problema é que nós já estamos vindo numa crise desde 2014, e aí 15, 16, 17, nós estamos no limite. E aí você ainda tem que pagar sindicatos, porque você também não consegue abrir a loja simplesmente pagar funcionário hora extra, se você também não estiver quitado com o sindicato patronal, que já vem em acordo com o sindicato. Paga o sindicato patronal para poder abrir? Exatamente, você tem que estar E o do trabalhador, paga também? O sindicato deles? O acordo já é entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Então, há um contrassenso aí, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar aberto, a gente precisa ter uma economia forte. Até porque o comércio é aquele que vende o produto que a indústria fabrica. Quer dizer, aí se você não consegue vender, você tem uma indústria fraca também. Então, você tem um país... É uma engrenagem, né? Uma ciranda, né? Tem que ser uma ciranda, né? Não tem como. Você não adianta se a não indústria fechar falar, a nós roda... somos os mais importantes. Olha, se o comércio não é quem vende o produto da indústria, como é que fica? Se não fechar a roda, o negócio complica. Complica muito. E nós vivemos no país dos feriados, né? Eu acho que não existe país no mundo que tenha tanto feriado quanto aqui. Ainda tem um limite o governo federal, ele coloca um limite, né, por lei, de número de feriados. Agora, tem cidades que extrapolam ainda, né? Então, a Associação Comercial, por exemplo, Taubaté está entrando com uma ação pública e não é uma questão minha, é uma questão dos comerciantes. Como eu represento os comerciantes, a gente tem que andar. Porque inventaram mais um feriado, além da cota possível em Taubaté? Exatamente. Tem um feriado a mais. Então, a gente vai tentar entrar para a gente ver como é que fica essa situação. Qual é esse feriado a mais que tem? É o feriado quando ela se tornou vila. E, na realidade, você tem essa opção de quando ela se torna cidade, não quando ela se torna vila. Então, quer dizer, tem o feriado da municipalidade, o aniversário da cidade, e tem o da elevação à vila. Isso, e ainda tem o do padroeiro. São Francisco das Chagas. Você vai, com quantos feriados você tem isso daí? É interessante, eu gosto de feriado, eu gosto de passear, gosto de viajar,
Mas nós temos que entender que a economia não está para isso hoje. Nós precisamos trabalhar, porque o país tem que sair desse marasmo. Todo mundo tem que ter dinheiro em casa, tem que ter condições de melhorar isso daí. E tem aquela história também, né? Parece que esse ano, 2018, eu ainda não parei para olhar o calendário, mas tenho ouvido muita gente falar que tem muito feriado caindo quinta-feira. Quando o feriado cai na quinta, obviamente o feriado se estende. Então você Sexta tem e feriado sábado. quinta, sexta e sábado. Aí o comércio ou fecha ou paga então o sindicato patronal e a hora extra do empregado. Em relação ainda ao feriado da cidade lá de Taubaté, a gente tem ainda um agravante que cai no dia que você paga o 13º para a pessoa. A pessoa pega no feriado, pega esse 13º que já emenda e aí vai para outra cidade gastar esse feriado, esse dinheiro. Dinheirinho. Com certeza, não gasta no comércio. Se você não gasta no comércio, como é que fica a situação? É um complicador e tanto para o comércio que já está assim no limite, né? A gente tem até um número de lojas fechadas lá que a gente levantou e que é grave a coisa. E isso deve estar se estendendo pelo Vale inteiro. Aqui em Pinda tem um grande grupo empreendedor, agora aqui, a Rede Aluga-se. É um tal de loja para alugar, está uma barbaridade. Shopping também é a mesma coisa. Para o lojista, ainda aquele que consegue andar, ele consegue ali estar negociando, porque ele sai de um ponto que ele estava pagando muito alto e agora ele vai para um outro ponto talvez melhor, pagando menos, porque muita gente vai saindo e vai, né? Mas não é o que a gente quer a economia punjante, que o lojista consiga pagar seu aluguel sem problema nenhum, consiga pagar o 13º, consiga pagar os funcionários, hora extra, com o maior prazer. E o funcionário também recebendo com o maior prazer, porque eu não tenho compensação de horas, eu recebo aqui, eu estou ganhando a mais ainda, eu estou ganhando o 14º salário. Tudo isso a gente lembra? Já tinha tempos que as empresas conseguiam pagar o 14º salário. Hoje são mínimos. Ô, Saldi, e esse negócio de shopping, né? Porque no feriado o shopping funciona, né? Deve ser tal esse acordo aí que você falou com o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores. Mas, em compensação, acho que o custo de manter um negócio no shopping é violento, né? Eu vou pedir para a gente falar sobre esse assunto na volta da entrevista. No País dos Feriados, está aqui falando com a gente José Saldi, presidente da CIT, Associação Comercial e Industrial de Taubaté. Essa eu não sabia, Taubaté tem um feriado a mais do que a lei permite. Feia coisa, já já. $30 milhões de brasileiros sofrem com alergias respiratórias e muitos recorrem a medicamentos sem prescrição médica. É o que você vai ver a seguir. Continue conosco.